Gente, eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar mais uma aula de Sociologia aqui no Cursinho Popular Ágora. O nosso tema é Max Weber e a sua Sociologia Compreensiva. O meu nome é Jéssica França e vamos lá. Gente, Max Weber, ele, diferentemente de Durkheim, que eu imagino que vocês já estejam estudados sobre isso, fato social, onde a ideia central ela vai girar em torno da influência da sociedade sobre os indivíduos, certo? Isso é o fato social de Durkheim. Só que aqui em Max Weber, a gente vai fazer outra coisa, certo? Vamos focar os nossos estudos nas ações dos indivíduos e como um influencia o outro, certo? E também sobre as suas motivações. Isso que é importante para Weber, certo? Então a gente vai aí em uma outra direção, beleza? Que é a direção da sociologia compreensiva. Na sociologia compreensiva, o objetivo é compreender de forma mais racional as motivações humanas. E o Weber, ele vai utilizar como ferramenta, como instrumento, o tipo ideal. E ele vai ser usado para compreender a realidade de forma mais abrangente. Esses vão ser vários tipos ideais que o Max Weber vai utilizar para entender a sociedade. E hoje a gente vai entender cada um deles. Aqui a gente vê mais ou menos um panorama sobre os temas que o Max Weber trata, certo? Nesse mapa mental. Indivíduo, ação social, importante obra dele é Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, dominação legítima, onde a gente vai ter tipos ideais, o Estado, política, poder e domínio. Foco lá, gente, no indivíduo, como quando o indivíduo forma a sociedade através da ação social. Sobre isso que a gente vai estudar agora, beleza? O que é a ação social? A ação social é toda a ação que o indivíduo pratica orientando-se pela ação do outro. É com isso que o Max Weber se preocupa. E aí, a partir disso, ele vai montar alguns tipos ideais. Esses tipos ideais, eles vão identificar as ações, né? Vão identificar as motivações dos seres humanos para agirem na sociedade. São 4. A ação social tradicional, afetiva, racional a valores, racional a fins, certo? A ação social tradicional, ela vai ser determinada pelo costume, pelo hábito, por ideias passadas de geração em geração ao longo dos anos. Já a ação social afetiva, ela vai ser predominantemente emotiva, dominada pelo afeto e por estados sentimentais, gente. Atenção aí. Vai ser impulsiva, né? Ações impulsivas. A ação social racional a valores, ela vai ser uma crença fiel e consciente em determinado valor seu, independente da situação, né? A chamada moral, a ética da pessoa, certo? Um valor moral. E a ação social racional afins vai ser a ação determinada por objetivos estabelecidos antes, ou seja, eu vou traçar uma meta e as minhas ações elas vão ser racionais para atingir essa meta, beleza? Quero passar no vestibular, vou fazer meu cronograma semanal de estudos, não vou perder nenhuma aula do cursinho Ágora e vou traçar vou usar toda a minha racionalidade para poder passar no vestibular. Então, vou agir de uma maneira diferente, né? O meu comportamento ele vai mudar. Aqui, gente, nessa cena emblemática do filme Titanic, onde o capitão resolve ficar e afundar junto com o Titanic. Isso aí é uma ação social o quê? Racional a valores, porque ele está consciente disso, que ele vai morrer, mas ele vai manter a sua moral ali naquele último momento de vida. Essa briga aí, que ficou conhecida por todo o Brasil, de Gil e Poca, do BBB 2021, não saiu soco, né? Mas foi uma briga bem impulsiva, onde eles se exaltaram muito. A ação de apontar, a ação até mesmo das falas que eles tiveram, né? Foi uma ação social o quê? Essa briga. Foi uma ação social emotiva, certo? Afetiva. E aí, a gente tem também aí outro exemplo, o casamento. Casamento é uma ação social tradicional, porque é determinada de geração em geração, né? Desde a Idade Média, as pessoas se casam e unem o seu amor através do matrimônio, da instituição, da igreja também. E aí, nessa outra cena de um filme, a cena da preparação da batalha no filme Esparta. E aí, gente, isso vai ser considerado como o quê? Uma ação social racional
afins, né? Você traçar objetivos, planos e metas racionais a fim de atingir um objetivo, né? Ou seja, eles querem ganhar a guerra, então eles vão ter todo ali uma arte, né? Uma artimanha, um esquema, táticas de guerra para poder vencer. Gente, outra coisa muito importante aqui em Max Weber é a Ética Protestante Espírito do Capitalismo, que é uma obra, né, feita em 1904, que vai ser muito importante para a gente entender aí o capitalismo também, o contexto histórico aí do Max Weber, certo? Nessa obra, o contexto histórico dele, ali em 1904, né, no século XX, onde as pessoas estavam vivendo as consequências da Revolução Industrial, né, certo? Então, queriam pensar de onde veio, né, o que foi esse fenômeno da Revolução Industrial e como a gente está lidando com isso hoje. Então, era também um período de crescente expansão do capitalismo, ali no século XX, Revolução Industrial século XIX, né, então estava muito recente. E aí, gente, a gente vai ter, nessa obra de Max Weber, ele vai falar sobre como, antes do fenômeno da industrialização na nossa sociedade, a ética religiosa cristã era que comandava os aspectos sociais da vida pública, certo? Então, o cristianismo que prega a devoção, a entrega, era ele que comandava todos os aspectos da vida, certo? Até mesmo a economia, o clero dominava politicamente, certo? A igreja tinha muitas terras, era detentora de muitas propriedades. Então, com a reforma protestante, isso muda, certo? A filosofia ali do trabalho muda. Surge-se uma ética do trabalho, uma ética empresarial, né, que a gente chama, onde o trabalho ele vai ser um fim em si mesmo. Se antes, no cristianismo, eu tinha que ser devoto, tinha que me entregar por inteiro, tinha que ser subordinado à igreja para poder conseguir um lugar no céu, certo? No protestantismo, eu não tenho certeza se isso vai acontecer, certo? Porque aí a gente vai adicionar a racionalidade, certo? A valorização da razão. Então, eu não tenho certeza se isso vai acontecer ou não. Então, o que eu posso fazer é utilizar os meus meios na terra para poder crescer, e assim Deus possa perceber que eu estou prosperando, que eu estou conseguindo os meus objetivos, certo? E essa ética do trabalho ela vai surgir, né, de Deus ajudar você a crescer na vida, e é assim que você percebe que ele está agindo na sua vida, né? Quando ele começa a fazer você prosperar no trabalho. Isso é uma dinâmica, né, que Weber estudou, principalmente quando ele percebeu que os grandes burgueses que movimentavam a economia naquela época, eles eram todos protestantes, certo? Então, eles davam esse valor ao lucro, tinham uma ética do trabalho muito forte, onde eles valorizavam muito a razão. Então, gente, aqui, todo esse contexto histórico vai ocasionar um desencantamento do mundo. O que isso quer dizer? É que hoje a nossa sociedade ela é regida pela burocratização. Normas, funções, leis, sistematização de dados, certo? Tudo isso, né, que vai ser também consequência da industrialização. Então, houve um desencantamento na sociedade moderna. Na Idade Média, a gente tinha ali tudo explicado pela igreja, né, pela questão divina, pelo estado mítico. Então, tinham muitas lendas, mitos e ideias que não tinham fundamentação teórica, nem pela ciência. Então, hoje, a gente vive em outro mundo, certo? Onde o nosso ano ele é todo esquematizado, a hora que você sai de casa, a hora que você entra, o trabalho, ele influencia nessa racionalização da nossa vida como um todo, desde os nossos sentimentos, né, até ao nosso trabalho. Então, houve um desencantamento do mundo. Essa Idade Média era considerada encantada, porque ela era regida pela ideologia da Igreja Católica, certo? E hoje, com a valorização da cultural da razão, a gente vive uma outra fase. Gente, outro tópico aqui que a gente vai ser muito importante de falar é o poder e dominação em Max Weber. Vão ser estudos muito extensos que ele vai fazer sobre isso, mas aqui a gente vai falar sobre algumas definições. O poder é considerado como o exercício da vontade sobre outro indivíduo. E a dominação é a aceitação dessa subordinação, né? Você vai ser dominado, você vai aceitar essa subordinação.
Ou seja, a dominação ela vai conferir autoridade a quem exerce o poder. Para que a sua autoridade seja legítima, seu poder seja legítimo, você precisa ter indivíduos que aceitem ser subordinados, certo? E aí que Weber ele vai falar sobre os tipos de dominação. São dominação legal, carismática e tradicional. Qualquer líder ou pessoa que exerça influência sobre outra pessoa ou outras pessoas vai ter que ter, segundo Weber, algum desse tipo de dominação, que são chamadas de dominações legítimas, certo? E aí a gente vai ter a dominação legal, a dominação carismática e tradicional. Do que trata a dominação legal, né? É considerado o tipo mais oficial de dominação para Weber, e é a dominação, você pode encontrar como dominação burocrática, racional ou legal. Vai ser baseada no sistema de leis, né, no poder do Estado. A dominação carismática, a capacidade de mobilização por meio do carisma ou simpatia. Aqui a gente vai ter o exemplo do Martin Luther King, que foi um líder religioso que conseguiu mobilizar milhares de pessoas para a luta em prol dos direitos civis nos Estados Unidos. E devido a ele ter uma oratória muito boa e ser uma pessoa influente, né, as pessoas confiarem muito nele. E a dominação tradicional, aqui a gente tem um exemplo do sistema colonial. Por quê? Porque esse tipo de dominação ele vem do respeito à tradição ou a valores estruturados na sociedade em determinada época. Então, o sistema colonial, ao você obedecer ao senhor, né, ao senhor da fazenda, ao fazendeiro, à elite agrária. Outra dominação tradicional também é o patriarcado, ou seja, você ter homens, principalmente também homens brancos, que a gente já entra também na questão do racismo, de ocuparem os lugares, grandes lugares de poder na sociedade. Então, essa dominação que eles exercem nem sempre vem da capacidade que eles têm de liderar, mas sim de uma estrutura de poder que vem antes da gente mesmo, certo? Que é a estrutura do patriarcado. Agora a gente vai resolver alguns exercícios e aí eu vou pedir para vocês derem uma pausa, certo? E aí a gente volta quando for a resposta certa, beleza? Gente, essa questão aqui vai falar a respeito da classificação dos tipos ideais da ação social, certo? E aí ele vai querer que a gente classifique uma questão da SEDUC, do Amazonas, de 2014, e aí vai ter vários exemplos e quer que a gente acha que mais se corresponde com tal tipo ideal da ação social. Agora eu vou pedir para vocês darem uma pausa. A questão correta aqui vai ser a letra E, o que fala da ação racional com relação a fins, é motivada pelo objetivo pré-fixado e os meios para sua realização são escolhidos racionalmente. Então aqui, mais uma vez, a gente entra na questão de você traçar um objetivo previamente e você, a partir daí, tomar decisões planejadas. Isso é uma ação racional com relação a fins. Talvez vocês podem ter ficado em dúvida aqui na letra D, né? Mas aí a gente descarta quando fala do cálculo utilitário, certo? Que é uma coisa específica da ação racional com relação a fins. Beleza? Qualquer dúvida, coloque nos comentários que a gente também vai responder. Próxima questão do Enem de 2015, que por coincidência foi o Enem que caiu muito Weber. Aqui, a pergunta, vou dar um tempo para vocês lerem, certo? Se eu ler vai ficar muito extenso o nosso vídeo. Mas aqui, ó, ele quer saber a característica do capitalismo, segundo Max Weber. E aí a gente vai ter algumas questões aqui que até algumas fazem bastante sentido, né? Como, por exemplo, a letra A, que é a competitividade decorrente da acumulação do capital. Mercantilização da força de trabalho, né? A letra E também tem muito a ver. Mas, vocês podem dar uma pausa agora. A letra correta é a letra C, né? Ação calculada e planejada para obter rentabilidade. Por quê? Quando ele fala no começo da questão que o impulso para o ganho, a ganância, certo? Você gostar de ganhar mais e mais dinheiro, isso não tem nada a ver com capitalismo, isso é um instinto, né? É uma coisa que sempre existiu na sociedade. Mas os processos planejados, a organização da sociedade em prol desse sistema capitalista, em prol de obter lucro em todas as ações que a gente tem na sociedade, isso sim
é uma característica específica do capitalismo. Olha aí, mais uma questão do Enem de 2015. E aí tem uma pegadinha aí que eu quero ver se vocês vão descobrir. Agora é hora de dar uma pausa. E aí vamos ver a resposta certa, que é a letra D. Afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade, certo? Aí talvez vocês podem ter ficado em dúvida ali na letra B, que fala sobre extinção do pensamento mítico como desdobramento do capitalismo. Gente, o pensamento mítico, pensamento tradicional, ele não foi extinto da sociedade, na sociedade moderna. Ele existe, resiste. Porém, ele não é valorizado. Outra coisa que a gente vai desconstruindo aí ao longo do ano sobre os conhecimentos, né, é que os conhecimentos tradicionais, eles, por serem tradicionais e não serem tão valorizados na nossa sociedade moderna, que valoriza mais a ciência, não é por isso que eles são menores, devem ser diminuídos. Eles são considerados tipos legítimos de conhecimento. Tá bom? Então, esse pensamento não foi extinto, ele ainda existe. O que aconteceu foi um afastamento de crenças tradicionais, como uma característica da modernidade, certo? Quando a gente pensa em modernidade, a gente pensa em tecnologia, em altas revoluções, né? Técnicas, científicas. Aqui, a última questãozinha, tá? Só para a gente dominar Max Weber e não errar nenhuma questão. Essa questão aqui, gente, ele quer que a gente relacione a quem você vai dever obediência e como isso é caracterizado, né? Qual tipo de dominação legítima, segundo Weber, isso se enquadra. Tempo. Resposta correta. Letra A. Por quê, gente? A quem você deve obediência? A ordem pessoal, no tipo de dominação racional legal, né? A quem você deve obediência? A ordem pessoal, objetiva e legalmente instruída, que é instruída, viu? Gente, uma grande característica também da dominação burocrática é que ela é impessoal, ou seja, você não tem uma pessoa ali que é responsável, que emana aquele poder. Você vai ter um sistema de leis, um sistema de burocracia que vai estar exercendo essa influência na sociedade. E aí vai, em virtude da legalidade formal, gente, outra coisa, a dominação burocrática, ela vem da legalidade formal. Por isso que a dominação burocrática é considerada como a mais oficial na nossa sociedade moderna. Porque somos regidos a todo momento, segundo Weber, pela burocracia, por processos legais, racionais, certo? Desde o momento que a gente nasce, a gente tem que ir no cartório. Desde o momento que a gente vai, sei lá, tomar uma vacina, a gente tem que fazer um registro. Registros e mais registros. Tudo isso faz parte de uma burocracia, de você... É como aqui... Deixa eu voltar aqui para vocês verem essa imagem. Aqui, ó. Vocês estão vendo a questão aí do ser humano ir se desenvolvendo e virando aí um código de barra, né? Isso aí faz parte desse processo de desencantamento do mundo, gente, porque o ser humano ele vai perdendo essa capacidade, essa questão do encantamento, a valorização da pessoalidade, da subjetividade, e com a modernidade vai virando apenas um código de barra. Se vocês verem o nosso CPF, né, no cadastro de pessoa física, é o nosso número. Para o Estado, a gente é um CPF, então a gente está identificado através de um processo burocrático em todos os processos da nossa vida. Beleza. Então, segundo a dominação racional legal burocrática, é a ordem pessoal, certo? E aí, queria relacionar aqui também as outras questões, tá bom? Por exemplo, aqui, aos mais velhos, pois são eles os melhores conhecedores da tradição sagrada. Isso é considerado como uma dominação tradicional. Vocês entendem por quê? Olha só, fala de tradição sagrada. Letra C. Vai obedecer ao líder carismaticamente qualificado como tal em virtude da confiança pessoal que você tem, né, na capacidade de revelação, de heroísmo, ou dele ser um exemplo para a sociedade. Isso é uma dominação carismática. A letra D.
Deve obediência à pessoa do Senhor nomeada pela tradição e vinculada a esta em virtude da devoção de hábitos costumeiros, certo? Falou de hábitos costumeiros, a gente pode relacionar como dominação tradicional. E a última questão, ao Senhor, mas não a normas positivas estabelecidas. Isto unicamente pela tradição, certo? Normas positivas, a gente vai falar ali de racionalidade, certo? Norma positiva vai ser uma formalidade. Então, aqui vai ser enquadrado como dominação tradicional. Então, é isso, gente. Vamos ficar por aqui com Max Weber. Eu espero que vocês tenham conseguido captar essa mensagem, né, do contexto histórico e as questões também. E lembrando que eu estou disponível aí para vocês, para tirar dúvidas. E é isso. Fiquem bem.